Olá, sejam bem-vindos! Bem-vindas! Hoje nós estamos começando mais uma série que se chama Sexologia na Prática, um quadro dedicado aí aos profissionais da área da sexualidade, para você que trabalha com casais, com atendimento a pessoas que, gente, cá para nós, sexualidade é a nossa energia de vida. Então, todos nós, de alguma forma, estaremos aí nos nossos atendimentos, na nossa prática profissional, trabalhando aí com o tema sexualidade, não é verdade? Por mais que nós não vamos abordar o tema sexo, propriamente dito, a sexualidade está em tudo, não é? Então, para todos os profissionais aí da área do desenvolvimento humano, da área da saúde, nós temos agora esse quadro especial que nós estamos inaugurando e começando ele hoje. E nós vamos ter agora esse quadro específico, que é o Sexologia na Prática. E hoje nós estamos então inaugurando. Você que quer saber mais sobre sexualidade, você que é profissional, seja da saúde, da educação, do desenvolvimento humano, você quer saber mais como trabalhar, como abordar a sexualidade de forma saudável, tranquila, plena, né? Estando ali diante, né, dos seus clientes, dos seus pacientes, com tranquilidade para tratar sobre esse assunto que é tão importante. O tema de hoje é crenças sobre sexo e sexualidade. Como é que a gente trabalha isso? Porque este final de semana eu abri uma caixinha de perguntas ali no Stories do Instagram e uma das perguntas me chamou a atenção. Eu respondi algumas, mas teve uma que me chamou mais a atenção. Que a pergunta foi exatamente assim, ó. Como superar a crença de que sexo é sujo? Gente, olha que interessante. Como superar? É claro que quando a gente fala de como superar, como trabalhar, como desenvolver, nós estamos falando de um processo. Mas aquilo que eu respondi lá nos stories e aquilo que eu quero falar com vocês aqui hoje vai exatamente começar a ir ampliando o nosso olhar sobre como trabalhar isso que a gente chama de crenças. O que são crenças, né? As crenças, de uma maneira muito resumida, né, muito simplista até, é a forma com que o indivíduo tem de enxergar a vida, de enxergar a si mesmo, de enxergar o sexo, é o filtro pelo qual ele enxerga, né? Os óculos pelo qual ele enxerga são as distorções cognitivas, né? E as crenças propriamente ditas são essas interpretações, são não diria fatos, mas são situações, muito pelo contrário, muitas vezes não são fatos, né? São situações para as quais a gente dá uma interpretação, muitas vezes distorcida. Ou seja, aquilo que eu acredito vai nortear a minha vida, né? A forma com que eu penso sobre mim, a forma com que eu penso sobre sexualidade, sobre sexo, o papel que eu acredito que tem o homem, que tem a mulher, o papel que eu acredito que tem o sexo na minha vida ou não. Ou seja, são pensamentos que nós assumimos e temos como verdades, e muitas vezes verdades absolutas, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar. Então são concepções que norteiam a nossa vida. É aquilo que eu acredito. São os pensamentos e as interpretações que eu tenho sobre determinados assuntos. Então, pessoal, para a gente começar, eu quero começar. Normalmente, quem estuda comigo ou quem participa aí das lives, né, sabe que eu gosto muito de começar falando do profissional. Como é que você está? Como é que está a sua sexualidade? O que você acredita sobre você mesmo? Como é que está a sua autoestima? Como é que está o seu tempo para você, o autocuidado, a família, o lazer, o trabalho, o sexo?
que são os 4 pilares aí que a Organização Mundial de Saúde coloca como sendo os pilares da qualidade de vida. Como é que está o nosso equilíbrio, né? Gente, normalmente não é todo profissional que fala sobre sexualidade. Na maioria das vezes, o profissional ele foge desse tema. Nós temos vários motivos, não é verdade? Primeiro, porque nós não estudamos sobre isso. Como é que um médico vai falar sobre sexualidade se ele não estuda isso na faculdade de medicina? Como é que um psicólogo vai trabalhar a sexualidade se ele não estuda a sexualidade no curso de psicologia? Como é que um enfermeiro, como é que um professor, como que nós vamos falar sobre sexualidade se a gente não estuda? E, em segundo lugar, é um tema tabu porque mexe com o íntimo, mexe com a nossa própria estrutura, mexe com as nossas crenças, vai direto em pontos muito problemáticos e muito traumáticos, muitas vezes, na nossa família, no nosso sistema. Por que eu gosto de falar de crenças? Porque quando a gente fala desses padrões de pensamentos ou significados que nós damos para determinadas coisas, nós estamos falando diretamente de uma área que eu amo, que é a sistêmica. O que é a visão sistêmica? É perceber o indivíduo não como um indivíduo sozinho no mundo, não. Todos nós fazemos parte de vários sistemas. Nós estamos inseridos em vários sistemas. E o mais importante deles é o nosso sistema familiar de origem. Gente, quando nós falamos de sexo e sexualidade, nós estamos falando de uma perspectiva biológica, psicológica e sociocultural sistêmica. Então nós estamos falando do ser humano, como tudo na vida do ser humano, a sexualidade e o sexo, que são os critérios do sexo, na verdade, propriamente dito, nós sempre iremos nos referir a questões biológicas, psicoemocionais e socioculturais sistêmicas. Então, olha só, o profissional que vai atuar na área da sexualidade, ele tem que começar a partir dessa premissa, que tudo que diz respeito ao ser humano e também à sexualidade passa por esses 3 critérios, que são os critérios biológicos, fisiológicos, orgânicos, também as questões psicoemocionais e as socioculturais, que eu também gosto de chamar de sistêmicos, né? E aqui, nesse ponto, é que nós precisamos entender que apenas 1/3, aproximadamente, dos problemas, das disfunções, dos transtornos sexuais são de causas orgânicas. O resto, gente, é psicoemocional, é sociocultural, é sistêmico, é relacional, está ligado aí com o nosso processamento cognitivo e também comportamental. Por isso que é tão importante nós falarmos de crenças, né? Olha só, gente, eu tenho uma parte aqui que eu gosto muito da doutora Carmita Ábido, que ela diz o seguinte, que até 1950, né, aqui falando da primeira sexologia, da segunda sexologia, nós temos que todo problema sexual era estudado, era visto, era tratado, olha só, por conceitos clássicos e também da psicanálise clássica, que via os problemas muito fisiológicos, né? A primeira sexologia lidava muito mais com as questões fisiológicas, biológicas, não é? Depois isso foi se desenvolvendo, claro, nós fomos aí percebendo que dentro desse corpo também tinha uma mente, né? Mas muito mais focado, né? Como diz aqui, ó, em questões inconscientes que vieram da fase do desenvolvimento psicossexual. A gente estuda muito isso também, obviamente,
né? O desenvolvimento psicossexual, que nós temos aí as fases, né? Fase oral, nós temos aí todo o processo que nós temos de desenvolvimento da criança dentro do sistema, mas também nós temos um outro ponto muito importante, que são as questões cognitivas, que são as questões conscientes, racionais, e aí é onde entra muito aí a questão dos pensamentos. Como que eu administro aquilo que eu penso? Uma pergunta para você. Você pensa sobre o que você pensa? Você para pensar sobre aquilo que você está pensando? Normalmente não, né, gente? Normalmente os nossos pensamentos, eles são o que a gente chama de pensamentos automáticos. E dentro dos pensamentos automáticos, nós precisamos abordar as questões sexuais. Porque o ser humano, gente, falar de sexualidade, falar de sexo, não é só falar do ato coito, né? Nós temos aí muitas questões subjetivas. Nós temos o campo das fantasias, nós temos o campo das emoções, nós temos os fatores sociais, culturais, tudo isso que a gente está falando. Então, não podemos olhar a sexualidade e os problemas sexuais só pelo lado biológico, ou só pelo lado sistêmico, ou só pelo lado aí psicoemocional. Nós precisamos abordar esses 3 critérios. E eu quero começar essa série de sexologia na prática, junto com vocês abordando um pouquinho aí a questão das crenças. O que eu acredito? O que eu penso sobre sexo? O que eu penso sobre performance sexual? E aqui eu começo já fazendo algumas perguntas, né? Que são perguntas que nós podemos fazer para os nossos clientes, que são perguntas que nós já vamos entendendo o que mais para frente nós vamos ver, né? Como um modelo que a gente chama de modelo ABC. Sempre de um que vai para o outro, que vai para o outro. Uma pontinha que a gente puxa que vai puxando todas as outras. E quando nós falamos das questões das crenças, por exemplo, é muito importante nós entendermos os padrões de funcionamento cognitivos que nós temos. Nós temos muitas falhas cognitivas, nós temos muitas distorções cognitivas que passam a ser incorporadas muitas vezes na nossa personalidade, na nossa forma de nos relacionarmos, na nossa forma de lidar com a sexualidade. Então, nós podemos começar perguntando para os nossos clientes, para os nossos pacientes, por exemplo, o que é sexo para você? Olha só que interessante, o que é sexo para você? O que é uma relação sexual satisfatória para você? O que é orgasmo para você? Nós precisamos conceituar, nós precisamos entender o que a pessoa pensa sobre aquilo. O que ela acredita sobre aquilo. Porque o que eu acredito vai determinar o meu comportamento. Então, no modelo ABC, nós temos muito o quê? Pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. Você precisa, enquanto profissional, nós precisamos, enquanto profissionais, pensar sempre nessa tríade, pensar sempre nesse modelo, pensar, sentir e agir. Aquilo que eu penso libera em mim emoções, sensações, e é baseado no que eu estou sentindo que eu vou muitas vezes agir. Imagine pensamentos automáticos relacionados a sexo e sexualidade. Nós temos aqui o que a gente chama de ciclo da falha sexual. Todo problema sexual vai passar por algum tipo de
falha nesse ciclo, nessa forma de pensar, de acreditar e de entender o sexo. Nós temos, por exemplo, a antecipação do fracasso. Olha só como tudo está relacionado à forma com que nós organizamos a nossa mente, os nossos pensamentos, né? Então nós sempre temos aí, por exemplo, uma antecipação do fracasso. Dessa forma que eu tenho de pensar, por exemplo, já vou entrar no tema central aqui, tô só dando uma aquecida, viu, gente, para quem tá chegando. Nós já vimos que o sexo, né, a sexualidade, é um dos pilares da qualidade de vida. Então precisamos ajudar as pessoas na vida sexual, naquilo que elas vivenciam na sexualidade, porque está diretamente ligado à nossa saúde mental. Nossa sexualidade afeta diretamente pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, por isso afeta também a nossa saúde mental. Você que é profissional da saúde, profissional do desenvolvimento humano, como que você não aborda a sexualidade nos seus atendimentos? Não tem como, gente. O ser humano ele é perpassado, ele é traspassado pelas questões sexuais, ok? Então, falando aí das questões cognitivas, né, durante o sexo, durante o ato sexual propriamente dito, né, nós temos 4 elementos que são importantíssimos da gente entender quando a gente fala de problemas sexuais. Nós temos aí experiências traumáticas, porque isso vai ser para nós o quê? Modelos, e eu já vou falar como que os nossos modelos, como que os nossos padrões sistêmicos, familiares vão interferir nas nossas crenças e na nossa vida sexual. Então nós temos os nossos modelos, as fontes de informação, nós temos então a parte da experiência de vida, da experiência sexual. Nós temos as crenças disfuncionais, que nós vamos focar nelas hoje, que são o quê? Aprendidas. Ninguém nasce pensando que sexo é sujo. Eu precisei aprender isso em algum lugar. Então, quando aquela pessoa me perguntou lá na caixinha de perguntas, como que eu faço para trabalhar essa crença que eu tenho de que sexo é sujo? Para mim, sexo é sujo. Então, nós precisamos entender como é que foi o processo desse aprendizado? De onde você aprendeu isso? Onde você aprendeu que sexo é sujo? Quem te disse isso? O que aconteceu no seu sistema, na sua vida, para você começar a acreditar que sexo é sujo? É uma definição muito forte, é determinista. Sexo é sujo. Como que a pessoa que acredita que sexo é sujo vai ter uma vida sexual prazerosa? Não tem como, gente. Então, crenças disfuncionais, elas vão atuar diretamente como um fator de vulnerabilidade. Nós nos tornamos vulneráveis diante da expressão da nossa sexualidade. Nós nos bloqueamos, nós travamos, ok? Nós temos aí o que eu estava dizendo, os pensamentos automáticos, que estão muito relacionados aí ao desempenho. Nós temos aí o ciclo, né, da falha sexual, como eu estava dizendo, que nós temos muito ligado aos problemas sexuais. Nós temos a antecipação do fracasso, que é um tipo de disfuncionalidade na minha forma de pensar, né? Nós, baseados naquilo que nós pensamos, nós vamos ter uma emoção negativa. E a minha emoção negativa, que veio de um pensamento disfuncional, vai gerar em mim o quê? O desligamento dos estímulos sexuais apropriados. Ou vai me paralisar. Vamos falar no termo aqui popular, né? Vai me broxar.
vai me fazer sair completamente do clima, vai interromper o estímulo sexual. E aí, interrompendo o meu estímulo sexual, obviamente eu vou ter uma menor resposta sexual que vai originar na falha sexual. E aí acredite só, uma falha sexual, ela pode se transformar numa preocupação recorrente. Então, todas as vezes que eu vou para uma relação sexual, se a relação anterior ou se uma relação sexual específica da minha vida não deu tão certo, não foi tão bem, vamos pensar nos homens que já têm a crença do macho latino. Pênis grande, ereção, horas e horas, levar a mulher à loucura, quer sexo a qualquer momento. Essa é uma crença, esse é um mito do macho latino. Vamos pensar no macho latino? Vamos pensar aqui nos brasileiros, né? Mas eu sei que tem gente de outros países também aqui no Família e Sexualidade, então vai aí para a realidade de cada um. Mas a crença de que o homem, ele tem que ser viril, ele tem que querer sexo o tempo todo, ele tem que estar preparado e disposto a qualquer momento que a fêmea ou a parceria desejar. Isso é uma crença, isso é um mito equivocado, disfuncional, que leva a problemas sexuais. Então, quando nós falamos dessa antecipação do fracasso, pensa aí no macho latino. Esse nosso aqui do nosso dia a dia. Talvez é o seu marido, talvez é você, talvez é o seu parceiro. Se ele, num dia específico, está preocupado com algo do trabalho, por exemplo, e nesse dia específico, nessa noite específica, ele perde a ereção durante o ato sexual. Meu Deus! Como que vai ser isso para ele? Porque ele já tem a crença de que o homem tem que ser viril, nunca pode perder a ereção durante a relação sexual. Nunca! Porque isso significa fracasso na cabeça do homem. Isso é uma crença coletiva, né? É algo cultural. Lembra que eu falei dos critérios do sexo? Biológico, psicoemocionais e socioculturais, a nossa cultura latina. Quando nós falamos das pessoas pretas, então, gente, nem se fala. É uma hipersexualização que a gente devota, né, a eles e elas, e isso vai minando a nossa saúde mental e a nossa saúde sexual, que estão intimamente ligadas. Então, para esse macho latino que já acredita, ele nunca questionou isso. Ele acredita. Para ele é verdade absoluta que o homem, o macho alfa, ele tem que ter ereção 100% das relações. E ele não só tem que ter ereção, ele tem que dar conta de fazer a mulher ter um orgasmo. Essas são as crenças. Então, para esse homem que já acredita nisso, como é que é para ele falhar? Se ele hoje, preocupado com os problemas do trabalho, ele não consegue focar, porque lembra que o sexo passa muito pela mente, gente. Tudo começa aqui, ó. Tudo começa aqui. Se ele falha, baseado nas crenças dele, ele já vai fazer uma conclusão. Falhei. Fracassei. Como que vai ser para esse homem encarar essa parceria? Como que ele vai lidar com isso? E como que será a próxima relação sexual? Como, gente? Porque a crença é que homem não pode falhar. Homem, ó, tem que estar ali, preparado, ereto.
tem que dar orgasmo para a mulher. Então, essas são crenças. São crenças sobre sexo, sobre sexualidade, sobre homem, sobre mulher, sobre macho, fêmea, sobre prazer, sobre orgasmo, sobre relação sexual. Essas crenças, elas precisam ser trabalhadas, porque senão nós não teremos sucesso nos nossos atendimentos no que diz respeito aí a sexo e sexualidade. Esse homem, ele já vai, ou ele pode ir para a próxima relação sexual como? Já com o temor do desempenho. Então ele já vai com o temor do desempenho. Ele já começa a ter pensamentos automáticos. Baseado nas crenças que ele teve, ele tirou conclusões e dentro das crenças, dentro da cultura, dentro daquilo que ele acredita, ele falhou e na próxima relação sexual ele já começou com uma antecipação do fracasso. Será que eu vou falhar de novo? Será que eu vou broxar de novo? Aí nós começamos. Aí ele já tem uma descarga de adrenalina, ele já fica tenso, já vem a ansiedade. Sexo não combina com ansiedade, né, gente? Então, já vem aquela tensão, já vem o medo, já vem a ansiedade, o coração já fica mais acelerado. E aí? Qual vai ser o comportamento? Qual vai ser o resultado disso? Qual será o resultado que vem desse modelo pensamento, emoções, comportamento? Normalmente, nós temos o ciclo da falha. E quanto mais esse ciclo se repete sem que isso seja interrompido, esse modelo, esse padrão, esse automatismo que a gente vê na hora do sexo, se isso não for trabalhado, isso pode gerar uma disfunção sexual. O homem que teve uma dificuldade da ereção em uma relação sexual, que ele vai para as próximas relações sexuais com o temor do desempenho, isso vai, de certa forma, inviabilizar um ciclo completo da resposta sexual, que é desejo, excitação, orgasmo e resolução. Isso pode, de certa forma, interromper, por exemplo, o ciclo da ereção, que é o ciclo da excitação, e isso sim, de forma persistente, vir a gerar uma disfunção erétil. Ou seja, algo que começou, gente, lá nas crenças, lá no modelo, lá no padrão, ok? Então, olha como as crenças, elas são importantes de serem avaliadas no processo enquanto nós estamos trabalhando sexualidade, ok? Então, olha só, voltando, nós podemos fazer perguntas, é importantíssimo a gente perguntar. O trabalho terapêutico, ele é muito de questionamentos, de tirar a pessoa daquela zona de conforto onde ela está, desse modelo disfuncional que ela vem a vida inteira, ou a partir de determinado momento, para que a gente possa ir conseguindo, primeiro, né, desconstruir, para depois construir. Eu vou desfazendo, eu vou enfraquecendo determinadas crenças, determinadas formas de entender a sexualidade e vou reconstruindo, eu vou substituindo, eu vou ampliando a minha visão para transformar a forma com que eu acredito, com que eu penso sexo e sexualidade. Como é que a pessoa se vê sexualmente? O que ela acredita sobre o corpo? Sobre o tamanho do pênis, sobre a vagina, sobre a vulva, sobre a relação sexual. Então,
Então nós precisamos começar por aí, a entender o que a pessoa acredita. Quais são as crenças sobre sexo e sexualidade mais comuns, mais equivocadas que a gente ouve, que a gente conhece? Eu parti dessa crença muito ligada à religião, que é sexo é sujo, sexo é feio, sexo é pecado. Então, de onde que vem? De onde que vem essas crenças? Quais são as crenças sobre sexo e sexualidade que nós mais lidamos no dia a dia, que nós mais temos problemas? Olha só, vou facilitar para vocês. No seu sistema familiar, sexo é? Ah, Sara, eu não sei. Sabe? Sabe sim. Talvez você não sabe que sabe, mas você sabe. Como que a gente sabe que sabe? Aquilo que a gente internalizou. Aquilo que nós olhamos. Olha só, se você quiser fazer um trabalho aqui comigo, você pode, inclusive, pedir isso, né, nos seus atendimentos. Para a pessoa imaginar. Qual que é a imagem que essa pessoa tem da vida sexual ou do sexo no sistema familiar de origem dela? Será que sexo é bom? Será que sexo é ruim? É pecado? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Olha, sexo é obrigação. Mulher sensual é mulher da vida. Olha, mulher direita não toma iniciativa. Sexo é ruim, masturbação é errado, sexo é obrigação. Olha isso, gente. Olha isso. Então, como é que o sexo era visto no seu sistema? É daí que começa, gente. Sexo é dispensável, ou seja, é só procriar, né, gente? Sexo é para fazer filho. Se eu não quero mais fazer filho, também não faço mais sexo, né? Sexo é pecado. Sexo é do diabo. Sexo é obrigação. Sabe uma das que mais impedem a mulher de ter satisfação e plenitude sexual? Sexo é para o homem. O prazer é para o homem. Sexo não foi feito para a mulher ter prazer, mas para o homem. Então, a mulher que tem a crença de que sexo é para o homem, ela não vai tomar iniciativa, ela não vai se permitir, ela não vai buscar mais conhecimento, ela não vai se esforçar tanto na relação sexual, porque o sexo é só para o homem ter o orgasmo dele ali e pronto, banco de esperma, joga o esperma ali e tchau. A mulher que acredita nisso, como é que ela vai ter um orgasmo? Explica pra mim. Então, nós precisamos, olha lá, sexo separa famílias, olha. Sexo é sem vergonhice, olha. Gente, agora responde aqui pra mim, com quem que vocês aprenderam isso? Como é que a gente aprende isso? É aqui que a sistêmica converge, né? É aqui que a sistêmica se encontra com a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque as nossas crenças, elas são aprendidas. Elas são aprendidas. E dentro disso nós temos um padrão que nós vamos chamar de incidentes críticos, que é o quê? Situações que nós percebemos como fracasso sexual. Olha lá, aprendi com a mamãe, aprendi com a minha avó, com a minha mãe. Gente, você precisa saber de onde vêm as suas crenças. Eu preciso identificá-las em mim.
Porque aí eu consigo saber qual é o caminho para ajudar o meu cliente, o meu paciente. Então, identificando as nossas crenças, vamos pegar então a cena. Imagina fazer isso com a mãe dos meus filhos. Ela é uma mulher direita. Meu Deus, olha isso. Obrigada pela sua contribuição, viu? Olha só, uma fala, uma voz. Daqui a pouco vou passar para vocês uma tarefa que vocês podem trabalhar aí com os clientes de vocês e com vocês mesmos, viu, gente? Acho importante a gente ter esse mergulho pessoal primeiro, para depois a gente tentar realmente ajudar, né? Então, vamos pegar a crença sobre sexo. Sexo é sujo. Sexo é sujo, ok? Com quem que você aprendeu que sexo é sujo? De onde vem? Ah, não sei. Vamos lá, vamos voltar lá na sua infância. Vamos fazer uma linha do tempo? Olha só uma das atividades que nós podemos fazer que é importantíssima, principalmente na visão sistêmica, né? Quem trabalha o genograma, mas quem não trabalha ainda, nós podemos traçar uma linha do tempo da pessoa. Como é que foi lá na infância, na sua primeira infância, quando você começou a descobrir o seu corpo? Nossa, lembrei aqui que a minha mãe batia na minha mão e falava que eu não podia, porque aquilo não era de Deus. A minha mãe vinha, batia na minha mão e falava: tira a mão daí, menina, que é fedido. Tira a mão daí que Deus não gosta. Ah, e depois? Conforme você foi crescendo. Ali, né, na pré-adolescência, adolescência, 10, 11, 12 anos, quando você começa ali, né, com os seus hormônios mais à flor da pele, 13, 14, adolescência, como é que foi para você esse processo de descoberta corporal? Como é que foi para você esses momentos de descobrir o seu corpo na masturbação? Uma vez uma menina, acho que eu já comentei isso aqui, uma mulher, na verdade, quando ela era menina, ela não estava fazendo nada, ela estava brincando às vezes no quarto, a mãe dela chegava, abria a porta e falava: te peguei! Te pegou? Fazer o quê? Pegou fazendo o quê? Tô brincando. Mas a menina cresceu vinculando essa percepção de que alguma coisa vai acontecer durante o sexo. É como se quando ela fosse para o sexo, ela foi condicionada, vocês estão entendendo? Ela foi condicionada a sentir que a qualquer momento a minha mãe vai chegar aqui, abrir a porta e falar: te peguei. Só que agora ela estava fazendo mesmo, ela estava fazendo sexo, né? Na vida adulta, já com a parceria dela, estava fazendo sexo de verdade, mas tinha sempre aquele pensamento recorrente. Muitas vezes não era consciente, e é isso que a gente vai trabalhando. Por quê? Porque nesse padrão de pensamento, emoções e comportamento, as pessoas não têm consciência. Elas não sabem o que é que realmente está bloqueando. Elas não sabem. É inconsciente na maioria das vezes. Como que a gente começa a desmascarar esse esquema? Uma das coisas mais importantes é começar a trabalhar a crença. Aquilo que é consciente. Sexo para você é sujo. Por quê? De onde veio esse pensamento? E aí nós vamos... Essa é uma técnica muito valiosa, que é a da linha do tempo. Começamos na primeira infância. E ali na primeira infância, você viu, você ouviu, ali no seu sistema familiar, na escola, algo que esteja ligado a essa imagem de que sexo é sujo? Talvez não na infância, talvez na adolescência, talvez na primeira relação sexual que teve, que às vezes foi traumática. Então nós precisamos dar passos para trás
para entender o que está acontecendo hoje. Então, o sexo é sujo. Ok. Baseado em quê que você afirma isso? Baseado em quê? Quem do seu sistema dizia isso? Vamos para a segunda técnica? Vozes familiares. Pode pedir a pessoa para desenhar os bonequinhos. Eu amo essa tarefa. Eu faço vozes familiares para tudo. Tudo. Dentro das etapas do ciclo, a gente inclui as vozes familiares. Vamos lá. Dá uma voz para sua mãe. Dá uma voz para o seu pai. Dá uma voz para os seus avós. Ah, mas eu não consegui. Se você tivesse ouvido eles falarem algo sobre sexo, o que seria? Você tem as informações dentro de você. Você conviveu, às vezes, ali com o pai e a mãe que falava algo. E nós temos essas informações dentro de nós. Nós temos memória celular. Então, nós temos memória epigenética. Tudo isso a gente vai carregando. Então, pessoal, dentro do ciclo, dos ciclos vitais, nós incluiremos, então, as vozes familiares. Vocês estão anotando aí papel e caneta, hein, gente? São encontros que nós teremos com muitas dicas. Claro que é tudo muito organizado, controlado, né? Eu não vou ensinar ninguém aqui a sair fazendo terapia assim à torta direito, não. São dicas para profissionais sérios, ok? Ou que já trabalham sexualidade ou que querem ir ampliando esse olhar para a sexualidade. Então, aprendi com a mamãe, aprendi com a vovó, como vocês fizeram aqui, vocês foram falando, ó. Isso aí tira a mão daí, né? Era feio, errado. Então, olha só. Uma vez nos meus 8 anos, eu fui pego com uma amiguinha. Isso é um rapaz que tá falando. Fui pego com uma amiguinha, pelados. E a mãe da menina pegou e nós apanhamos muito, ok? Então, olha só, vamos pegar esse exemplo aqui. Faça a sua linha do tempo. Gente, isso quando a gente tá ali, né, no espaço terapêutico, no consultório, quando a gente tá no espaço terapêutico, no consultório, que nós estamos ali anotando, nós também podemos, né, junto ali com os nossos clientes, pegar de repente uma folha de papel e ir traçando uma linha. Traça uma linha mesmo com a pessoa. Coloca lá, ó, do 0 ao 5, né, um período aqui de 0 ao 5. Como é que foi essa descoberta? Quais foram os pontos relevantes? Quais foram as vozes? Quais foram os acontecimentos? O que eu vivi? O que eu vi? O que eu ouvi? Passa ali depois para a adolescência. Eu preciso que você, que é profissional, que você olhe para você. Como é que tá a sua linha do tempo aí ligada à sexualidade? O que nós aprendemos? De onde veio essa voz de que sexo é sujo? Aí nós vamos para a segunda parte, que são as vozes familiares. Pode pedir a pessoa para desenhar, né? Faz aí papai, mamãe. Eu gosto sempre de pedir, né? Para desenhar, nem que seja com um palitinho. E coloca um balãozinho. Nesse balão, você vai dar uma voz. Dá uma voz para a mamãe, dá uma voz para o papai, para os irmãos mais velhos, para os tios, avós. De repente, a voz é sexo é sujo. Só que nós temos vozes audíveis que foram falas, realmente, dos pais, dos avós, enfim, do nosso sistema, que é o nosso primeiro sistema, né, o sistema familiar. E nós temos as vozes inaudíveis, que são aquelas que a gente tem dentro de nós, e são aquelas de experiências que nós vimos, que nós
captamos no sistema, porque nós temos o inconsciente da família. Por exemplo, se você vê, ou se naquela época você via seu pai e a sua mãe brigando, descendo o pau, a lenha um no outro, só se tratando mal, distantes, qual que é a imagem que você tem da vida sexual dos seus pais? Não é para imaginar eles fazendo sexo, não. É para ter uma imagem, uma percepção geral do nível de satisfação sexual que eles tinham. Isso é importante quando nós estamos trabalhando crenças. Sabe por quê? Aqui nós vamos passar para o terceiro ponto que eu quero falar hoje, que são os padrões de repetição, de lealdade familiar, de identificação com as pessoas do nosso sistema. Quando nós vamos caminhando na linha do tempo, que nós vamos dando uma voz para cada pessoa do nosso sistema, agora você pode ajudar o seu cliente, você pode pensar sobre você mesmo, ajudar o seu cliente a entender o que você acha que aconteceu na vida da sua mãe que fez ela acreditar que sexo é sujo. Porque aqui, gente, dentro do ciclo vital da família, não é só o nosso ciclo vital, o ciclo vital do sistema, da família, nós podemos fazer um mapeamento de qual que é o ponto, né? Qual que foi o momento ou os momentos, os fatores que fizeram a mamãe pensar assim, que fez o papai pensar assim, que fez a vovó pensar assim. Eu queria perguntar para vocês, para a gente praticar um pouquinho, né? O que fez? Deixa eu voltar lá nas crenças. Olha só. O que fez a mamãe pensar que mulher direita não toma iniciativa, que mulher sensual é mulher porca, mulher da vida, que sexo é obrigação, que sexo separa a família? A Thaís falou para nós, sexo separa a família. Eu amei essa frase. Eu amei essa crença. Porque se nós pegamos essa crença, vamos imaginar, hipotetizar, sexo é sujo. Por quê? Ah, porque sexo separa famílias. Olha aí. Teve um momento na história dessa família, um acontecimento traumático, negativo, que fez com que essa crença começasse a ser transmitida de forma transgeracional, ou seja, foi passando de repente da mãe, passou para a filha, passou para a neta. Por quê? Se a gente pensar, sexo destrói famílias. Vamos pensar? Por que sexo destrói famílias? O que aconteceu no seu sistema? O que ocasionou essa fala, essa ideia, essa crença de que sexo é sujo e que destrói famílias? Ah, é porque meu avô, sabe? É porque meu avô era muito mulherengo. E a minha avó sofria demais com meu avô. Eu ouvi dizer que meu avô tem até alguns filhos aí fora do casamento. Ou o meu pai deixou a minha mãe por uma moça muito mais nova, muito mais jovem. Meu pai era viciado em sexo, abandonou a família. Então, gente, tem uma fonte, tem um foco, tem uma explicação, tem uma justificativa. Isso foi aprendido. Então, esse caminho que nós percorremos com os nossos clientes de pensar no ciclo vital
da pessoa, do nascimento dela para frente, infância, pré-adolescência, adolescência, juventude, fase adulta, primeira relação sexual, primeiro namorado, namorada, período da masturbação, período da descoberta. Olha o ciclo vital da pessoa. Nós precisamos ampliar um pouco mais, pensar no ciclo da família. Por quê? Porque em determinado momento da história familiar aconteceu um trauma, aconteceu uma ferida, aconteceu algo ou vários acontecimentos, abuso sexual, violência física, verbal, traição, filhos fora do casamento, tudo isso entra aí para colaborar para esse formato de pensar o sexo e a sexualidade. E dentro disso, nós precisamos pensar na religião. Por que sexo é pecado? Uma outra tarefa, gente, eu já estou dando várias dicas para vocês de como ir trabalhando isso junto com os nossos clientes, hein? Junto com os nossos pacientes. Vamos recapitular? Então, algumas formas para trabalhar crenças disfuncionais no com os nossos clientes, né? O ciclo vital do cliente. Depois nós expandimos isso para o sistema. E uma dica que eu dou para vocês é não focar só na segunda geração acima, que é pai e mãe. Não. Nós precisamos expandir um pouco mais e trabalhar pelo menos 3 gerações. Por quê? Porque, gente, é muito comum os netos que convivem com os avós, com os tios, com os primos, e eles também farão parte da nossa formação enquanto indivíduos. No nosso período de molde, principalmente, no nosso período de molde, que é do útero até por volta ali dos 5, 7 anos de idade, esse é um período crucial, nós precisamos entender, ok? E depois, não depois, mas junto a isso, a gente pode ir incluindo as vozes familiares, ok? Depois das vozes familiares, nós podemos ir era pecado, sexo. Como fica um abuso sexual de uma filha ignorado pela família? Olha aí. Olha só. Como é que fica? Uma das possibilidades é esse desequilíbrio total no sistema. A violência sexual é uma marca sistêmica, que na maioria das vezes existem estudos que falam que principalmente as mães que sofreram violência sexual, abuso sexual, elas têm muita dificuldade de proteger as suas filhas. Por quê? Porque elas não dão conta, primeiro, de lidar com a sua dor e também não sabem como fazer. É muito doloroso. Então, isso vai passando de geração após geração. Por quê? Como é que a gente previne abuso sexual, violência sexual? Com educação. Mas não pode falar sobre isso. É proibido, é pecado, é feio, é sujo. Não pode falar sobre sexualidade, sobre prevenção. Não pode explicar para a criança como é que o corpo de meninos e meninas funciona. Porque está incentivando ao sexo. E aí uma coisa vai puxando a outra. Ok? Então, quais foram os acontecimentos traumáticos no sistema? De onde que vem essa crença? E aí nós vamos entender o nível de identificação com essa história traumática, ok? Primeiro nós vamos entender o nível de identificação, o nível de ligação que eu tenho com aquelas pessoas, porque se eu ouvia a vovó fazer sexo ou a mamãe fazer sexo com o papai
E ela ficava, ai, tá doendo, você tá me machucando. Gente, quantos relatos nós temos? Quem trabalha na área da sexualidade ouve isso o tempo inteiro. Crianças que ouviam os pais fazendo sexo. Isso é abuso. Isso é uma forma de violência sexual. Expor a criança a algo com o qual ela não pode lidar. Porque cognitivamente, emocionalmente, ela não tem preparo para lidar com aquilo. Isso chama violência sexual. Então, uma criança que teve um trauma, pode acontecer trauma porque ouviu, crianças que às vezes abrem a porta do quarto ou vai escondidinho, ou pais que fazem sexo com filhos nos quartos e a criança finge que está dormindo. Isso acontece, de monte. A gente tem relatos de pessoas falando que fingia que estava dormindo, não entendia o que era aquilo, não é? Então, essa própria manifestação sexual, de repente nem é de dor, é de prazer, mas a criança não sabe. Para a criança, ai, é porque tá doendo. Então, isso já vai trazendo para a criança de que sexo dói. Mamãe tá falando ai, tá batendo nela, né? Então, são coisas que a gente vai entendendo com a pessoa lá, linha do tempo. Começa lá de pequenininho, adolescência. E quando a menina menstrua com 12 anos e a mãe briga e diz, por que você ficou adulta logo? Gente, nós estamos trabalhando diretamente sexualidade. Para início de conversa, menina que menstrua não virou adulta, não virou mulher. Ela continua sendo uma menina, ela continua sendo adolescente ou criança, porque tem criança, né, com menos de 12, 10 anos que já menstrua, 9 anos. Ela não virou mulher, começa por aí. Nós podemos ter inúmeras formas aí que pode acontecer no desenrolar dessa história. Menstruação está totalmente ligada à sexualidade, à reprodução. Significa que o corpo dessa criança está se transformando para que, biologicamente falando, ela possa reproduzir, mas isso não significa que ela virou mulher. Então já começa por aí, né? Por que você foi virar adulta? Uma menina de 12 anos que menstrua virou adulta, gente? Não. Só que isso pode aparecer pra gente nos nossos atendimentos. Nós precisamos fazer essa caminhada, nós precisamos percorrer esse caminho do desenvolvimento psicossexual da criança para entender as crenças que esse adulto hoje carrega. E qual que é o nível de identificação que eu tenho com os meus familiares? Vamos pensar nessa possibilidade aqui. Uma criança, né? Uma pré-adolescente, uma adolescente, nesse caso adolescente, 12 anos, que menstrua, ela, na cabecinha dela, ela fez algo muito errado. Gente, essa menina pode carregar, primeiro, culpa. Por quê? Por que eu fui virar moça? Por que eu fui menstruar logo? Olha só, sentimento de culpa, sentimento de ter entristecido a mãe. Então, desse primeiro momento, quer dizer que essa é a causa? Não. A gente vai investigando, mas a gente vai entendendo a relevância que isso tem e como que o cliente ele vai lidando com essas informações que vão aparecendo. Como é que isso toca a pessoa? Que sentido isso faz para ela? Dependendo do nível de identificação que ela tem com essa mamãe, ela vai começar a internalizar isso. Isso passa a ser o padrão na vida dela. A culpa, entristeceu a mãe, beleza.
E a hora que ela virar mulher de fato, que ela for ter que fazer sexo? Como é que vai ser isso? Pode sim prejudicar e muito. Então, olha a voz que essa criança ouviu. Por que você foi virar adulta? Qual que é o fardo que essa menina começou a carregar? O que ela acredita? Né? O que ela passou a... Qual foi o código? Como é que ela interpretou isso? Porque quando a gente fala de crenças, que a gente fala de pensamentos disfuncionais, não é o que acontece, é como eu interpreto. Uma jovem de 12 anos não tem condições de questionar isso, não. Uma jovem de 12 anos, uma adolescente de 12, 10, 9, não tem ainda recurso cognitivo para questionar isso, não. Ela recebe isso e ela internaliza. Olha só, a mesma pessoa que falou que a mãe disse aquilo para ela, olha como que tudo começa, gente. Nós precisamos ir lá na raiz. Não adianta ficar só querendo... Ai, coloca uma frase agora para substituir essa frase que sexo é sujo, sexo é bonito. Não, gente, isso não resolve, não. Nós precisamos ir lá. Onde que começou? Tá? Então, olha só o que a mesma pessoa colocou aqui para nós. Quando os seios foram crescendo, não vou falar o nome para não expor, tá? Mas eu já te agradeço demais, porque seus exemplos estão assim, totalmente veio ao encontro do que a gente está falando, né? Olha só, tem sexualidade em tudo isso aqui, gente. Quando os seios, seios, corpo, sexualidade, feminilidade, quando os seios foram crescendo, usei blusas largas para não mostrar que eu era mulher. Que eu tinha seios. Gente, como que fica a sexualidade? Qual que foi o nível de identificação dela com essa mamãe? Agora, dentro dessa identificação dela com a mãe, ela está carregando um sofrimento que não é dela. Foi jogado inconscientemente, porque nós não estamos para condenar pai e mãe, viu, gente? Muito pelo contrário, vocês já vão ver. A gente não condena. A gente amplia a consciência para começar a liberar, para começar a mudar. Então, quando a mãe vem e joga para ela, por que você foi virar mulher? Nós vamos para uma quarta etapa, que é uma ampliação ainda maior do significado dessas falas, desses acontecimentos na vida das pessoas com qual nós nos identificamos. Por amor a essa mãe, foi por amor a essa mamãe que a nossa colega escondeu os seios. Por quê? Porque ela não queria entristecer a mamãe. Identificada com a dor da mãe, sabe por quê? Porque a mãe tinha uma dor. Ninguém vira para uma filha do nada e fala: ai, que pena que você virou mulher. Coitadinha. Essa mãe tem porquês, tem motivos, tem razões para falar isso. Então a gente amplia um pouco mais. Por quê? Por que você acha que a sua mãe falou isso? Por que o ser mulher, o se transformar mulher em mulher, o ser mulher, o feminino, qual é essa dor? De onde que vem? E aí nós vamos começar um processo de desidentificação, que é um processo de individuação. Como que é isso, individuação? Dentro da sistêmica, nós temos que
Nós pertencemos a um sistema, mas nós também somos um indivíduo. Todo indivíduo emaranhado com o seu sistema familiar, com as dores do sistema familiar, ele tem a tendência a repetir esses padrões e nunca conseguir, viver a sua própria história. Por quê? Porque eu estou leal à dor, ao sofrimento da minha mamãe, que tinha um problema com o feminino, que me falou na menstruação isso, por causa disso eu comecei a esconder o meu corpo, por causa disso eu comecei a esconder os meus seios, e aí? E essa pessoa foi para o ato sexual como? Livre, desimpedida, seios à mostra. Né? Então nós precisamos, gente, ir. A crença, a voz, é só a pontinha do iceberg. Nós temos que ir afunilando o que resultou na vida dessa pessoa. Ela está compartilhando aqui para nós. Eu tinha medo de morrer. Não gostava nem de ouvir falar em sexo. Vocês estão entendendo, gente? Está fazendo sentido para vocês? Nós precisamos, enquanto profissional, nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos num processo, é um processo, né? Nós estamos entrando aqui nesse caso, aprendendo quais são os esquemas, as raízes disfuncionais. O que está mantendo esse padrão? Quais são as escolhas de vida que eu estou fazendo baseado ou baseadas nisso que eu acredito, nessas crenças, nessas vivências? Então nós precisamos afunilar. E nessa desidentificação, enquanto eu estou ali emaranhada com a história de dor da minha mamãe, eu preciso começar a fazer isso, a entender a dor que a minha mãe viveu, a entender o porquê ela falou isso, porque aí lá no sistema dela aí pode subir mais um pouco, e nesse momento da sua avó e tal, e aí a gente vai começar a trabalhar as repetições. A gente começa a trabalhar os padrões de repetições. Pergunta para o seu cliente, o que você percebe no seu sistema? O que ressalta para você aqui nesse padrão, aqui nessa estrutura que a gente está trabalhando? Muitas vezes a repetição de um padrão que começou por um evento traumático, muitas vezes, que passou a ser a regra. E nessa desidentificação, nós precisamos questionar. Precisamos questionar. Começar a questionar. E eu gosto muito dentro do trabalho de identificar, né, de localizar a raiz das crenças, né, ou seja, de ir afunilando até a gente chegar nas raízes, muitas vezes sistêmicas, ou mesmo de experiências traumáticas. Nós precisamos entender passado, presente e futuro. O que disso que aconteceu no passado diz do seu presente? Na maioria das vezes tem um padrão de repetição, mas muitas vezes as pessoas elas vão entender que não faz o menor sentido continuar acreditando naquilo. Porque a gente não percebe, a gente não pensa de onde vêm as crenças, por que isso começou, a gente não pensa. Aí entra outras questões que vai ficar para nossa segunda aula sobre crenças,
sobre pensamentos automáticos, que é falar sobre os padrões. Um deles, que é uma forma disfuncional de entender a vida, de interpretar tudo à nossa volta, que é a hiper ou a super generalização. Se a gente fala de experiências traumáticas, se eu tive uma experiência traumática, todas as outras serão. Se um homem não presta, nenhum homem presta. Mas qual homem não presta? Precisamos começar a questionar. Qual homem não presta? Dentro do seu sistema, o homem não presta. Qual? Nós estamos falando de um homem específico, tem nome e sobrenome. Qual homem do seu sistema não presta? Logo, todos os homens não prestam? Aí essa menina cresce, esse menino cresce, casa, tem que fazer sexo, ou quer fazer sexo, mas está cheio de problemas sexuais. Por quê? Porque está projetando no marido, muitas vezes, o pai. O pai que traía a mãe, o pai que teve relação extraconjugal, o pai que teve filho fora do casamento. A gente vai pegando o quê? Pega toda essa história familiar com a qual eu estou totalmente embolada, emaranhada. Eu peguei para mim essa dor, eu literalmente tomei as dores de mamãe. Olha a identificação com as dores. E eu faço o quê? Eu projeto, sem questionar. Eu projeto isso em cima do meu marido. Então, nós precisamos começar a questionar. Nós precisamos começar a desidentificar com essas histórias do sistema ou traçar uma linha de raciocínio lógico, porque muitas vezes é ilógico, irracional, disfuncional, para desidentificar o nosso parceiro, a nossa parceira, daquela pessoa específica, daquele namorado que te tratou daquele jeito, daquele homem do seu sistema. É outro homem. É outro homem. Como eu disse, pode ter tido repetição. Nós podemos ir num padrão e buscar o mesmo padrão de homem. Mas muitas vezes são pensamentos automáticos disfuncionais que me faz enxergar a minha parceria igual àquela pessoa, sendo que não é. Então nós precisamos começar a questionar. De onde vem tudo isso? Já casada, sem que ela soubesse, coloquei silicone. Olha, me aceitei. Algumas horas antes da cirurgia me chamou de louca. Amo minha mãezinha. E hoje sou sincera com ela porque realmente não tenho culpa. Olha aqui outro ponto interessante. Amo minha mãezinha, mas hoje sou sincera com ela. Isso é uma postura de adulto. Essa pessoa não está no registro infantil mais. Qual que é o registro infantil? A minha mãe é perfeita, ela sabe de tudo, eu sou criança, não sei nada, tenho que obedecer fielmente a tudo que ela fala e por amor eu tenho que obedecer cegamente. Esse é o pensamento da criança. Qual que é o pensamento do adulto? Isso é algo que nós precisamos. Gente, na verdade, se a gente for resumir o que é o papel da terapia, do coach, do profissional de ajuda, é fazer o quê? É tirar a pessoa do registro infantil e ajudar ele a ir para o registro adulto. Amar não é obedecer cegamente. Amar não é repetir. Amar não é continuar acreditando naquilo como se fosse lei. Um adulto, ele tem a capacidade de raciocínio.
ele tem faculdades mentais que dá a ele a possibilidade agora de olhar para a mamãe e falar: mulher maravilhosa, minha mamãe querida, meu amor. Mas ela não sabe tudo. Eu respeito a dor da minha mamãe, que teve esse problema, que o meu pai traiu, ou que aconteceu isso. Mas essa é a dor dela. E eu não quero repetir. Eu não vou continuar carregando isso. Aí lembra? Passado, presente, futuro. Eu analiso o passado só para entender o meu presente e projetar o meu futuro. Eu entendendo o meu presente, baseado no passado, eu penso: o que eu quero para o futuro? Se tudo continuar igualzinho tá. Se você continuar acreditando que sexo é sujo, onde vai parar? Vamos lá, vamos listar todas as consequências? Pá. Não é só para sua vida não, hein? Para a vida dos seus filhos também. Para a vida dos filhos dos nossos clientes. Então, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Passado, presente, futuro. Quais são as expectativas? O que você espera, né? O que nós podemos esperar se nada mudar? Monica McGoldrick, que é uma das teóricas mais importantes, né, da atualidade, mais recentes, que inclusive traz aí o genograma como uma ferramenta também muito mais elaborada por ela, aperfeiçoada, né? Ela vem trazendo exatamente isso. E nós precisamos entender que o nosso sistema, ele pode ser abandonado no sistema das crenças disfuncionais. Nós precisamos negociar. Isso aqui eu quero. Não, isso aqui eu não quero, não. Isso aqui eu vou deixar com você, mamãe. Querida mamãe, te amo, você está dentro de mim. Onde eu for, tem 50% de você dentro de mim. Te honro, te respeito, mas eu vou fazer diferente. Sabe por quê? Querida mamãe, porque eu vou te honrar fazendo diferente. Se eu continuar te repetindo, mamãe, se eu continuar reproduzindo essa crença que eu aprendi com você, eu não estou te honrando porque eu estou vivendo uma vida de miséria. Minha vida sexual está um caos. E vida sexual está diretamente ligada à saúde mental. Então é isso. Para a gente fechar por hoje. Para a gente começar a falar sobre crenças, sobre sistemas, sobre disfunções, sobre tanta coisa. Eu quero deixar uma tarefa para você e que é já um modelo, um padrão que você pode usar com seus clientes, que é exatamente traçar essa relação entre o que você acredita sobre sexo e os padrões, os acontecimentos do seu sistema familiar de origem. Dá uma voz para cada um dos seus familiares. Como que aquilo que era falado, que era vivido, que foi visto, como que isso interfere hoje no presente? E o que você quer que continue no presente? Vamos negociar isso? Eu quero que continue isso, porque tem muita coisa boa no nosso sistema, tem muita crença funcional, boa, forte, positiva. Isso eu quero. E o que eu não quero? E dali nós começamos a ajudar a pessoa nesse processo de ressignificação. O que é isso? Eu vou começar a dar um novo significado para o sexo. Sexo começou sendo sujo. Porque sexo afasta, porque teve traição, porque teve dor. Aí eu peguei essa dor para mim,
eu identifiquei com ela, eu reproduzi, isso gerou problema sexual, disfunções, estou vivendo isso até hoje, olha o bolo. Eu penso isso sobre sexo, eu penso isso na hora. Sempre precisamos perguntar para os nossos clientes o que é que passa na sua cabeça antes, durante e depois do sexo. Sempre. Porque o que eu penso determina o que eu sinto e o que eu vivencio, a forma com que eu me comporto. Então faça essa atividade, todas essas que eu deixei aqui, a linha do tempo, a sua linha do tempo, a linha do tempo do seu sistema, as vozes familiares. Busca entender o porquê dessas vozes. Então, quais são os acontecimentos? Como que você está identificada com esse sofrimento? Ou como que você está pegando um fato específico e generalizando? E o que que você quer? Como é que nós vamos negociar isso? Passado, presente e o futuro. De repente, no final da sessão, nós sempre precisamos fazer uma síntese da sessão. O que que você leva daqui hoje? De repente a pessoa vai falar, nossa, eu estou começando a entender. Ou, nossa, eu nunca tinha parado para pensar isso. Então, nós sempre finalizamos uma sessão e é isso que eu quero fazer hoje com vocês. O que que você vai levar daqui hoje? O que que fez mais sentido para você? Porque se de tudo que eu falei você pegar uma coisa, já valeu a pena. Então, no final a gente sempre vai sintetizando, sempre vai tendo esse feedback, porque isso vai sendo retroalimentado. Sempre perguntamos para os nossos clientes, o que que você está levando daqui hoje? O que que fez sentido para você em tudo isso que a gente trabalhou? E sempre dê uma tarefa. Tanto a TCC quanto a sistêmica trabalham com tarefas. Muitas vezes o diálogo, a fala, né? A cura já começa pela fala. Mas muitas vezes é bom a pessoa pôr a mão na massa, escrever, parar para pensar, buscar informações, fazer uma tarefa, passe essas tarefas. Vocês aprenderam várias tarefas aqui hoje. Não subestime nenhuma delas. Aplique com você, para você sentir, para você vivenciar, para você entender o poder que isso tudo que nós trabalhamos aqui tem de proporcionar mudança na vida dos nossos clientes. Pessoal, gostaram dessa live? Gostaram dos temas? Mudar a nossa mente é fundamental para que possamos ser livres exatamente. Honrar e respeitar a história familiar não significa repetir padrões sem questionar. Olha só, que maravilha, gente! Eu sou adulta e não aquela criança de antes com a dor da minha mãe. Olha isso, gente! Olha que coisa maravilhosa! Foi ótimo, muito bom, gratidão. Gente, e olha só, eu tenho um convite para fazer para vocês. Dias 15, 16 e 17 de outubro, eu vou estar presencialmente em Canela, Rio Grande do Sul, para um mergulho intenso, profundo, impactante, para nossa imersão sistêmica de alto impacto, metanoia, mudança de mente, mudança na forma com que nós iremos perceber a vida dali para frente. Pessoal, fica o convite para vocês. Nós vamos trabalhar relacionamento e sexualidade,
finanças e carreira e vida profissional, saúde emocional e física. Porque tudo isso que nós estamos falando vai interferir onde? No nosso físico. Não estou falando que a disfunção sexual vem, na maioria das vezes, por todos esses processos emocionais. Então, a saúde física está diretamente ligada às emoções, à saúde emocional. Então, Canela, Rio Grande do Sul, dias 15, 16 e 17, no Grande Hotel, lá de Canela. As informações vocês podem acessar direto no nosso site, que é imersão.facex.com.br, ok? Você que é do Sul, olha lá, ó, Taline, já se inscreveu? Que bom, Taline, fico feliz demais. Bom demais. Gente, cadê o pessoal do Sul? Você que tá ali perto de Canela, você que tá ali próximo, né? Ou você que tá em qualquer região do Brasil, que nós temos, né? Gente do Brasil inteiro que já está se inscrevendo. Gente do Rio, São Paulo, aqui de Minas, ok? Então, vai ser top. Pessoal, um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela participação. E olha só, a gente vai voltar, hein? O nosso quadro agora, Sexologia na Prática, eu vou colocar para vocês uma caixinha lá nos stories, porque eu quero saber de vocês qual que vai ser o melhor horário para nossa nova série. Nós temos Segundas Intenções, toda segunda às 20. Temos as quintas sistêmicas com o papo sistêmico, toda quinta, 3 horas da tarde. E o Sexologia na Prática, hein? Onde que nós vamos enfiar esse quadro, que são aulas abertas para vocês? Onde que a gente vai colocar? Eu vou colocar algumas opções de horários lá e eu preciso que vocês me ajudem. Olha só, vem para Santa Catarina, Floripa, Balneário. Vamos lá para Canela, menino. Você tá ali pertinho. Quando você vem no Rio, é só me convidar, só chamar que eu vou. Vem para Santa Catarina, Floripa, Balneário Camboriú. Amo demais, vou também, gente. Vamos voltar agora a andar nesse Brasil todo e no mundo todo, que eu amo fazer isso. Uma das coisas que eu mais amo é viajar e dar curso e fazer imersão com vocês, viu? Então podem convidar. Nós estamos buscando parceiros para a gente levar Brasília, isso mesmo, Maria. Tô aqui, gente. É só vocês entrarem em contato, vamos fazer parceria. Vamos levar isso aí para o Brasil inteiro. Um beijo, pessoal. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.